Bem-vindos a todos, um prazer estar com vocês aqui nesse evento organizado pelo Fórum Inova Cidades da FNP. Eu queria aqui só pedir, em nome de todos os participantes, pedir para o prefeito Luiz Paulo aqui de Corvelo, que está junto aí com o meu grandíssimo amigo, secretário de Finanças de Corvelo também, o meu xará, o Pedro, pedir para o prefeito Luiz Paulo aí falar uma saudação de boas-vindas a todos, aí, aproveitando a ilustre presença dele. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma reunião da FNP. Convidei dois secretários aqui de Administração e Fazenda, Finanças, o Pedro e o Vitor, que é um tema muito importante. A gente está buscando incluir Corvelo no hall das cidades aí, com acesso digital, com tecnologia. Vai ser muito bom trocar ideia. Todo mundo seja bem-vindo aí. Vamos aprender. É isso aí. É um prazer também para mim poder participar desse webinar com vocês, né? Que o objetivo desse webinar hoje é a gente debater a utilização aí da plataforma de serviços da Rede Nacional de Governo Digital, que é a Rede GovBR, né? Que é uma plataforma criada pelo governo federal que oferece apoio a iniciativas e soluções inovadoras que pode ser aplicado para toda a realidade dos municípios brasileiros, né? O objetivo desse projeto sempre é acelerar essa jornada local de transformação digital. A gente vai apresentar aqui os principais serviços oferecidos pela plataforma, através do pessoal aqui da secretaria, né, da nova e recém-criada aí, Secretaria do Ministério, perdão, da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. E a gente vai apresentar um pouco aí, através da equipe do Ministério, alguns serviços oferecidos pela plataforma, como o login único, a prova de vida para Instituto de Previdência e outras iniciativas de inovação aí que podem ser aplicadas para municípios. Todos os participantes aqui do webinar vão poder fazer perguntas pelo chat, né, que vai ser coordenado aí pelo Mário Lopes aqui, que é da FNP, e a gente vai responder essas perguntas, né, através dos participantes ao final do webinar. Eu peço que todos mantenham os microfones, desligados, e também informo que a gravação do webinar vai ficar disponível nos canais, nas plataformas do Fórum Inova Cidades, cujo perfil nas redes sociais é @Fórum Inova Cidades. A gente sabe aqui, eu nem digo mais a importância, mas o protagonismo e o impacto que essa jornada de transformação digital traz para os municípios e todos os benefícios que a gente traz para a população através dessa jornada. E o papel do Fórum Inova Cidades, né, junto da FNP, fazer trazer esse protagonismo para a discussão das políticas públicas voltadas à área de inovação, realizar eventos e proporcionar essa troca de experiências aqui entre os municípios que compõem o Fórum e a FNP. A gente vai estar hoje aqui fazendo uma apresentação, primeiro o prefeito de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo, Vitor Coelho, que também é vice-presidente de Governo Digital da FNP. A gente vai apresentar um vídeo aqui, um pouco da fala dele sobre essa área. E como eu falei, vão estar conosco aqui vários membros do novo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. A gente vai ter a participação do Regis Oliveira, que é o gerente da Rede GovBR e está dentro da Secretaria de Governo Digital do Ministério. O Adalberto Rodrigues, que é um gestor de projetos da Secretaria de Governo Digital, também do mesmo Ministério. A Poliana Carla Oliveira Dias, que é coordenadora geral de integração de serviços à identidade digital do Ministério. E a Jordana, que trabalha junto com ela aqui, que já se apresentou, que também vai fazer uma breve apresentação. Então, eu vou rapidamente aqui apresentar um vídeo colocado pelo nosso prefeito aqui de Cachoeiro do Itapemirim, Vitor Coelho, para vocês poderem acompanhar. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Vou dar o play aqui para vocês poderem acompanhar a fala do prefeito Vitor Coelho. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao evento Transformação Digital nos Municípios e a Rede GovBR. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sou o Vitor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, município da região sul do Espírito Santo. Estou no segundo mandato como prefeito e atualmente tenho a satisfação também de ocupar a vice-presidência de Governo Digital da Frente Nacional de Prefeitos. Primeiramente, eu gostaria de destacar o importante papel desempenhado pela FNP no desenvolvimento dos municípios brasileiros. A Frente Nacional de Prefeitos é uma grande parceira na promoção da autonomia municipal e também na garantia da participação plena dos municípios no Pacto Federativo. Eu sinto muito orgulho
e gratidão de fazer parte desse conjunto de forças tão necessário. Olha, sobre a governança digital, é uma necessidade indiscutível que hoje as políticas públicas se apropriem das tecnologias digitais de informação e comunicação, porque é um contexto que chegou para ficar. E a gestão que não se apropria dessas ferramentas simplesmente fica para trás. No contexto do século XXI, é por meio da digitalização da governança que novas oportunidades são criadas para uma promoção de uma educação mais moderna, de uma saúde mais barata, de uma arrecadação mais eficaz, além das decisões mais próximas às necessidades do cidadão. O processo de transformação digital é transversal, entendendo-se o governo como uma plataforma aberta de integração entre a tecnologia e a população. E a FNP e o Fórum Inova Cidades têm participado das principais discussões sobre o tema e cumprem seus papéis ao apresentar ferramentas que facilitem o processo para a avaliação de gestores, secretários, secretárias, como é o propósito deste evento. Em diálogo com o governo federal, apresentamos a Rede GovBR, iniciativa que auxilia no diagnóstico e na promoção de soluções digitais para a transformação digital no país. E aqui em Cachoeiro de Itapemirim, nós temos investido no governo digital e temos avançado ano após ano. Hoje, Cachoeira é a 37ª cidade mais inteligente do país, sendo a 20ª na região sudeste e a 3ª no Espírito Santo, na avaliação do ranking Connected Smart Cities. Temos buscado novas referências dentro e fora do país desde 2017 e colocado todo esse conhecimento em prática, desenvolvendo e implantando em Cachoeiro diversas ferramentas digitais que facilitam e agilizam o trabalho administrativo da Prefeitura, além de democratizar o acesso de informação pública pela população. Tudo isso tem resultado na transparência dos atos e processos do poder público municipal. Dentre os destaques dos sistemas e aplicativos que já estão em operação aqui no município, temos as tramitações de processo digital com opções de abertura online de tipos de processo pela população, temos o Descubra Cachoeiro da área de cultura e turismo, temos o Fazenda Digital, temos o Nosso Esporte da área de esporte e lazer, temos o Todos Juntos, que é da ouvidoria municipal, temos o Ponto Cachoeiro do transporte coletivo, e nesse momento estamos em fase de expansão dos pontos gratuitos de Wi-Fi nas áreas públicas e em escolas do município de Cachoeira. E para continuarmos avançando com a governança digital nos municípios, desejo que esse seja um evento de muito proveito para vocês, com trocas de experiências, e espero que ao final todos saiam daqui com muitas ideias para transformarmos a realidade dos nossos municípios. Um forte abraço a todos! Pessoal, essa aqui foi a fala do prefeito Vitor Coelho, de Cachoeiro de Itapemirim, e agora eu vou passar a palavra para o primeiro dos nossos palestrantes aqui, que é o Adalberto Rodrigues, que é gestor de projetos da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Adalberto, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, quero agradecer aqui o Fórum Inova pela sua participação. Talvez o Regis consiga entrar também, mas ele, como a Poliana, estão numa agenda de última hora lá no Ministério. E acho que já foi apresentado, Adalberto Rodrigues, atua aqui na Rede GovBR, dentro da Secretaria de Governo Digital, junto com o Regis. Nós estamos aí já há um bom tempo tratando de apoio a estados e municípios nessa jornada de transformação digital. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, deixa eu ver se vai dar certo, acho que sim. Talvez seja melhor pôr a tela inteira. Só um segundo, que cobriu o meu botão. Vocês já estão vendo a tela ou não? Vocês já estão vendo a minha tela? Perfeito, Adalberto. Conseguimos ver. Perfeito.
Então, a Secretaria de Governo Digital, atualmente, ela está dentro do Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, né? Ex-Ministério da Economia, que foi dividido, e a Rede GovBR é um produto dentro dessa Secretaria de Governo Digital, que concentra todas as ações de transformação digital que a gente oferece para estados e municípios, né? Incluindo o que a Jordana e a Poliana vão comentar, a parte do ID digital, que aí envolve login único, envolve assinatura digital, envolve prova de vida, por exemplo, né? que alguns municípios já utilizam de forma gratuita quando fazem parte da rede GovBR. Só uma chamada rápida aqui, hoje o Brasil já tem mais de 150 milhões de cidadãos conectados, usando o celular, né, em diversos tipos de serviços, né? Então, isso proporciona essa jornada de transformação digital ser muito mais rápida, né? A gente teve até um impulso com esse momento de pandemia, então isso ajuda a gente também a avançar nisso, e o cidadão já está preparado, né? A maioria dos cidadãos já estão preparados para essa jornada, né? Eu só estou aqui com um probleminha, deixa eu ver, só deslocar aqui um pouco, que as câmeras estão na minha frente. Vocês não estão vendo as câmeras, né? Aqui. Não, estamos vendo a apresentação aí com o mapa tá bom. Aqui para mim fica da meio Rede misturado. GovBR. Perfeito. Então, a Rede GovBR, né, então, ela é oferecida através de uma portaria, né, do governo federal, e depois a gente pode pegar a referência, que é a portaria 23, e é um espaço que a gente criou, né, de apoio para fazer uma colaboração, trocar informações, articular todas essas políticas públicas para direcionar os objetivos à transformação digital, trazer novas soluções, né, que o governo federal usa com seus órgãos também para estados e municípios, né, o exemplo esse é de digital, e também trazer as discussões de transformação digital para esses grupos, né, que participam. Atualmente nós estamos com 25 estados participando da rede, 165 municípios, né, talvez 166, que ontem entrou mais um, e ainda temos as 18 capitais, né, participando, né, incluindo as principais capitais do Brasil. Tá? Dentro da rede, então, esse produto Rede GovBR, né, essa comunidade, o nosso objetivo é proporcionar alguns benefícios para quem faz parte, né, quem tem adesão à rede. Que é você poder fazer uso dessa plataforma digital, que é o ID digital e outros serviços que a gente vai agregando, né? Fazer também a participação em programas de capacitação. Aqui vale um adendo, a gente fala da ENAP, né? Na ENAP você tem, eu vou falar um pouco mais para frente, de programas que é gratuito, e você tem lá temas de governo digital. Depois eu passo a referência no próximo slide. Temos também um apoio metodológico, que aqui a gente tem alguns produtos, guia de 10 passos, a própria plataforma GovBR, né? A plataforma da Rede GovBR, que aí são dois produtos um pouquinho diferentes. Temos um apoio de financiamento, atualmente a gente trabalha com o BID, né, dentro da plataforma, num relacionamento com o BID, mas temos iniciativas de aumentar um pouco a capilaridade desses financiamentos, porque a gente sabe que o ticket médio para o financiamento do BID é alto, né? Então o foco inicial era estados e as principais capitais, mas a gente sente essa falta de ter um financiamento para atender financiamentos menores, né? E aí, reuso e colaboração, né? Então, a gente tem visto muito soluções que alguns municípios implementam, e aí a gente leva para outro município também, a gente cria esses contatos, né? Cria um pouco faz esses webinars que está acontecendo agora, então isso ajuda um pouquinho a gente acelerar essa transformação, porque no final o cidadão é o mesmo, né? Então todos queremos que eles tenham acesso a esses serviços de forma mais facilitada, né? Eu falei aqui rapidamente da ENAP.
A gente tem lá a Jornada GovBR, tem outros cursos, mas vocês conseguem entrar lá no site da ENAP, e aí vocês vão encontrar, por exemplo, cursos de governança de dados, cursos de custos, cursos de gestão em ambiente digital. Então, tem algumas certificações que vocês já podem tirar lá de forma gratuita também, tá bom? Sobre o apoio metodológico, nós temos esse guia 10 passos que foram criados com uma parceria, né? Inclusive, eu sei que lá num dos passos tem lá uma referência ao Inova, né? Então, tem outros parceiros. Então, essa parte aqui, por exemplo, que a gente tem aqui do Esteja Aberto Parceria, vocês vão ver algumas referências lá desse fórum. Mas, basicamente, eles são uma sugestão de passos que os municípios e os estados podem tomar para conseguir chegar numa transformação digital. Por exemplo, aqui, ó, priorizar a nuvem, né? Então, levar os seus serviços para a nuvem te facilita, diminui operação, diminui riscos, né? Parcerias, né? Então, por exemplo, a gente tem parceria aqui no governo digital, no governo federal, com o BID, com o BNDES, com outros entes como CAF, né? Para a gente poder tentar melhorar essa oferta de serviços. Então, o Guia 10 Passos dá um pouquinho esse caminho, para quem está começando, é uma forma de entender a transformação digital também, né? É mais uma literatura. Depois, tem aqui para vocês acessarem, é só digitar lá no navegador gov.br/10 passos, vocês chegam lá no Guia 10 Passos. Depois eu dou uma navegada se der um tempo, tá? Aí o nosso foco hoje, principal, é essa plataforma Rede GovBR, que ela está inserida dentro da plataforma GovBR, né, que é a plataforma de governo digital, mas é uma ferramenta que foi criada aí a gente começou isso em 2021, né, a implantação, o desenvolvimento, trouxemos aqui 14 municípios para fazer o piloto, né? Nós fizemos um piloto antes de criar a plataforma para poder trabalhar um pouco esse item autodiagnóstico de maturidade digital, e depois fizemos mais um novo piloto com mais 20 municípios para poder validar, né, esse diagnóstico, né? Então, basicamente, a plataforma da Rede GovBR é uma ferramenta que abre para municípios, né? Aqui é foco em municípios, poder fazer, primeiro, a adesão digital à Rede GovBR. Lá você vai ter a opção de assinar o seu termo de adesão, né? Então, o prefeito entra na plataforma, coloca os seus dados, que já vão ser do GovBR, né? Então, ele vai usar a conta GovBR do prefeito, e aí assina o documento lá mesmo, né? Então, ele tem a possibilidade de ver o documento, né? Entender o documento, baixar o documento, que ele pode compartilhar com a área jurídica dele, né? E aí faz assinatura usando o próprio GovBR. Então, aqui nós estamos usando duas ferramentas que a gente oferece para os municípios. Uma é a conta GovBR, para você acessar a plataforma, e o outro a assinatura digital. A gente pode mostrar isso depois também, esse termo. O que mais? Você também tem a possibilidade de entrar e responder um questionário, né? Um questionário extenso, mas bem objetivo, que vai dar a possibilidade de você entender qual a situação do município dentro da transformação digital. Ele é separado por dimensões, mas uma coisa importante é que nós não estamos ranqueando municípios, e sim o município conseguir entender onde ele está e quais são as ações que ele pode ter. E, por final, ele vai criar um plano de ação, ou seja, identifiquei que o município ainda não tem uma governança na área digital. Então, quais são as ações? Criar uma estrutura de governança, e lá vai ter algumas opções que a gente vai oferecer de sugestão de ação, tá bom? Aqui é um roadmap do que acontece, eu não vou me estender muito aqui, mas, basicamente, é como se faz o acesso dentro da plataforma. Você faz o acesso através de um cadastro, credenciamento, basicamente é entrar com a sua conta GovBR e dizer qual município você pertence. Aí você vai fazer lá um diagnóstico com base em indicadores e questionários de avaliação, né?
A plataforma vai estruturar para você um pré-projeto, né, de plano municipal de transformação digital. Esse plano pode ser usado para vários fins, né, porque ele é um documento que é do município, né, fica para o município, e você pode usar para fazer o seu orçamento, o seu PPA, pode usar isso para preparar uma carta consulta para futuro financiamento, né, a gente chama isso de pré-proposta, né, então você cria lá as ações que têm algum custo relacionado para que eles sejam relacionados num documento e você possa levar isso para um banco fomentador, tá bom? Não me estendendo aqui, essa aqui é a carinha da plataforma, né? Basicamente, a plataforma tem um menuzinho aqui, depois vocês, se sobrar um tempo, a gente pode navegar um pouco nela, mas basicamente você vai fazer o seu credenciamento, não sei se vocês estão enxergando aqui. Então, aqui é no menu da plataforma, uma vez logada, você faz o credenciamento. Aqui, o prefeito ele vai fazer a adesão do município à plataforma, à Rede Gov.br, né? Então, aqui ele faz a assinatura, e depois vai ter uma área de diagnóstico, onde ele faz o questionário e solta aqui o seu relatório executivo, estrutura o seu plano de ação, aqui ele seleciona as ações que são oferecidas porque uma vez que você faz o diagnóstico, a própria plataforma vai oferecer soluções. Então, aqui você começa a selecionar as suas soluções, que são aderentes ao município, né, e que sejam que façam sentido nesse momento para o município. Você não precisa fazer todas as ações, você seleciona qual você quer, e aí, no final, você pode construir essa pré-proposta de financiamento, que basicamente é selecionar as ações que têm algum custo e você queira já montar um plano para fazer um pré-projeto, tá bom? Desculpa ser muito rápido, mas eu tenho acho que 5 minutos, né? Então, e aqui uma coisa importante da plataforma é que a gente dividiu a plataforma em dimensões, né? São áreas de avaliação para maturidade. Então, nós vamos avaliar o município dentro de governança e estratégia, nas capacidades técnicas, capital humano, basicamente avaliar o seu time, né? E como ele está implementado atualmente, qual a sua relação com o cidadão, os seus serviços, o que você oferece, qual plataforma você oferece, se você já está oferecendo coisas através de celular, por exemplo, né? Para o cidadão, por exemplo, consultar o seu IPTU, monitoramento e segurança de dados. Desculpa, alguém fez uma pergunta? Assistindo a live do Pedro. Pedro? Ele está ele está mediando um debate. Pedro? Tá mediando. Desculpa, vazou acho que um áudio, né? Pode dar sequência, Adalberto. Tá, desculpa, achei que era uma pergunta. Aí o monitoramento e segurança de dados aqui, né? Então é uma dimensão, infraestrutura e soluções, adoção de tecnologias, por exemplo, se vocês já estão usando algum analytics, né? Se vocês já estão usando blockchain, por exemplo, a gente já sabe que tem alguns municípios usando blockchain para poder fazer transformação digital de serviços. Alguns sistemas transversais de gestão em alguma secretaria específica, né? E aqui, aqui é a digitalização das secretarias finalísticas, né? Por exemplo, a Secretaria de Saúde tem lá algum sistema específico, então você pode explorar ele dentro dessa dimensão, tá? E aí, uma vez respondido esse questionário, você vai sair com um relatório parecido com esse aqui, que vai dizer mais ou menos, dentro do que vocês responderam, né, no questionário, né? Então vai depender um pouco da qualidade das respostas. Ele vai te dizer se você está num estágio inicial da transformação, intermediário, aprimorado, avançado. Lembrando que isso aqui não é exatamente um ranking, não é uma corrida, né, do município contra os outros, é exatamente você ter um diagnóstico próprio para você poder avançar nas suas ações. Por exemplo, aqui, a adoção de tecnologias, ele está no inicial, e basicamente a maioria vai estar no inicial, né? Então, você vai ter referências de saber se isso é bom ou se é ruim também, né? Mas você pode ter ações aqui, por exemplo, né? Olha, meu time ainda está no intermediário, eu quero melhorar, então eu vou ter ações para melhorar a minha capacidade técnica. Então, você pode atuar nessa área. Você pode criar planos para cada dimensão ou para todas as dimensões ou um mix disso, né? Você consegue fazer esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou só mudar aqui de tela, deixa eu ver se vocês enxergam, porque eu queria mostrar um plano de ação que vai ser gerado. Então, por exemplo, aqui o município Além Paraíba, Minas Gerais,
vai sair um documento parecido com esse. Vocês estão enxergando o documento? Vou até aumentar aqui um pouquinho. Está visível? Estamos vendo perfeito, viu, Alberto? Agora com o... Ótimo, tal. Então, aqui, o documento, você vai ter essas opções de informar qual é o time que está trabalhando, qual secretarias, isso é opcional, mas o nome do prefeito já vai aparecer, ou o nome do ponto focal, né? Acho que eu não falei disso, mas eu volto a falar. As secretarias, a equipe técnica que participou, né? Então, às vezes, você quer publicar, né? Ou quer divulgar esses nomes, né? De alguma forma. Uma mensagem de prefeito, né? Que você pode... dizer qual a estratégia que o município está participando, qual é a política atual do município, que você deixa isso dentro do município, que facilita para quem estiver lendo, talvez, o plano. Aqui, qual é o prazo para esse plano, né? Então, você vai selecionar lá o ano. E aí é isso que eu queria mostrar aqui, que é essa parte do que o diagnóstico te proporciona. Ele identificou que aqui existe uma ausência de um plano ou uma estratégia de transformação digital nesse município. Tá? Isso aqui é um exemplo, tá? A gente não está dizendo que essa é a realidade, mas é um exemplo. E aí a solução recomendada pela plataforma vai ser a preparação de um plano, me parece meio óbvio, né? Mas a gente imagina que são vários problemas que vocês vão ver. Esse aqui é um dos problemas. E aí você tem ações que você pode selecionar, né? Então, uma vez que você seleciona uma das soluções que ele oferece, você pode indicar valores ou não. Às vezes a ação é gratuita. Capacitação de time é um exemplo, né? Eu vou fazer uma capacitação lá na ENAP. Olha, o meu coordenador de tecnologia vai fazer um curso de governo digital lá na ENAP. É custo zero, é o tempo dele, né? Se você quiser, talvez, quantificar esse tempo em valor para você, sei lá, fazer alguma análise, você pode pôr um valor, mas tipicamente vai ser um custo zero. Já fazer uma contratação de uma consultoria talvez tenha um custo, aí você pode levar esse custo, e aí depois, montado o plano, você consegue fazer, talvez, pedir um financiamento, algum apoio financeiro de alguma forma. Tá? Ele vai sair aqui com valor, aqui vocês vão ver que estão vários problemas e soluções, né? São exemplos, né? E aqui no final, algo que vai sair um custo total. Então, por exemplo, a gente fez aqui no nosso exemplo R$304 mil, né? Ele foi emitido aqui no dia 8 de fevereiro, né? Então foi essa semana, dentro da plataforma. Então, o documento é simples assim, mas ele é bem objetivo e a ideia é você ter algum plano de ação, né? Nós vimos já alguns municípios que estão usando isso para poder trabalhar no seu planejamento estratégico, né? Eles precisavam apresentar um planejamento estratégico, acho que foi lá no Piauí, né, que eu conversei com o município, ele precisava de um plano, né? Ele usou a plataforma para responder lá ao questionamento que ele tinha, né? Então, isso aqui também pode ser uma ajuda. Então, basicamente, o que eu precisava falar da plataforma era isso. Eu não sei se sobrou um minutinho. Eu só ia indicar para vocês que vocês podem ter mais informações da plataforma e da rede no site aqui do GovBR, né? Então, vocês podem entrar na página do Governo Digital. Para entrar na página do Governo Digital, basicamente, eu vou até repetir aqui, ó, eu vou digitar aqui, não sei se vocês estão vendo, mas govbr/Governo Digital. Você cai na página do Governo Digital. Na página do Governo Digital, vocês vão ter várias informações, né? Então, aqui no menu você tem a rede GovBR, né? Você pode também entrar direto na rede GovBR, digitando gov.br/rede GovBR, né? Então, além de ferramentas, como a Poliana e a Jordana vão falar, que está aqui também, né? Vocês vão poder olhar aqui as ferramentas, mas a rede está aqui, né? Então, vamos olhar a rede. Vocês vão poder ver aqui algumas informações adicionais da rede, né? Então, a plataforma está aqui, ó, vocês podem acessar ela por aqui, né? Vocês vão cair nessa página da plataforma. O que mais? Temos aqui, depois eu posso pincelar esse mapa de governo digital, é um produto mais novo, né? Mas tem aqui os objetivos, os benefícios da rede. Aqui a gente tem uma totalização atual, né? Então a gente tem aqui 25 estados, que eu falei, né? 175 municípios, 8 capitais, e a gente tem aqui, nessa lista de quem já aderiu, quais municípios e estados fazem parte da rede hoje, né? Então a gente atualiza isso semanalmente,
mas a gente tem aqui, ó, Belo Horizonte, Bento Gonçalves, Araguari, né, que é a terra do Regis. Eu sou de São Paulo também está aqui, deixa eu ver. Ó, São Paulo está aqui também, São Vicente. Então, a gente vai adicionando os municípios. Por quê? Né? Primeiro, a gente está divulgando a própria rede, mas segundo, são referências para quem precisar, né, de alguma ajuda aí em transformação digital. A gente ouviu aí Cachoeira de Itapemirim, né? Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo precisamos de uma ajuda em tal coisa. Tem aqui Serra do Espírito Santo, também já faz parte da rede. Talvez comece a criar um novo ecossistema aí dentro do próprio estado, né? A gente tem muita ajuda. Vitória já faz parte, né? Então, basicamente, o que eu precisava falar para vocês era isso, tá? Eu agradeço a oportunidade. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até navegar aqui na plataforma. Aqui é a plataforma ao vivo, né? É um ambiente de homologação, mas é a própria plataforma. Que a gente tem aqui, por exemplo, o questionário que eu falei para vocês, né? Então, o questionário ele é dividido aqui por dimensão, né? Que no caso eu usei Pomerô de Santa Catarina, né? É uma cidade ali no centro de Santa Catarina. Então, aqui você tem as dimensões. Então, uma vez que eu já concluí aqui, por exemplo, né, eu já tenho o meu nível indicado, mas eu posso ir dentro do meu questionário, eu consigo entrar na plataforma dentro do questionário e refazer uma pergunta, né? Olha, já foi aprovado, né? Eu salvo aqui e ele já vai começar a calcular em cima disso. Aí ele vai me pedir algumas informações e basicamente é isso, né? Ele vai desdobrando essas perguntas, você vai ter que colocar algumas evidências, né? Ele vai pedir o URL do serviço, ou coisa parecida, e aí você pode voltar para o seu relatório, talvez ele mude você de categoria, né? É possível saber como isso é elaborado, aqui tem a pontuação, como funciona, né? Então, o que mais? Acho que é isso. Então, eu acho que, novamente, acho que a última coisa, acho que é importante mostrar isso. Esse aqui é um termo de adesão assinado, tá? Eu acabei de assinar, eu fiz agora isso antes de entrar aqui no Zoom. Ele foi assinado hoje, ó, se vocês olharem aqui, assinado aqui o dia 10, às 9h09, né? Então já tinha começado a nossa reunião, eu assinei com o meu e-mail por enquanto, eu me fiz de prefeito, né? Então, eu tenho esse cadastro lá específico, é um CPF específico, nem é o meu, é um CPF específico que a gente utiliza de teste. Mas esse é um termo. Então, esse termo aqui é do município, né? Então, ele tem aqui as regras da portaria 23. Para vocês entenderem, deixa eu só, então, encerrar aqui meu share, que acho que aqui já acabou, se vocês... como que eu dou stop aqui? Tá. Desculpa, voltei aqui. Então, basicamente, essa adesão, ela traz o quê para o município? Qual o benefício que a gente falou, né? Uma vez que o prefeito autorize o município a fazer parte da rede, né? Então ele é o chefe maior do executivo, né? Então não pode ser do legislativo, não pode ser do jurídico, né? Tem que ser o executivo. O prefeito autorizando o município fazer parte da rede, ele já consegue direcionar o time dele, né? Para poder fazer as integrações, né? Com os sistemas do ID Digital e também a gente começa a gente usa esse termo como apenas um instrumento jurídico, né, para a gente poder fazer esse repasse de serviços, né, porque apesar de não ter custo para o município, existe um custo dessa plataforma rodando no governo federal. Então, esse termo ele serve para dar essa sustentação jurídica para a gente poder fazer esse repasse, tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês vão ver que é um termo simples, tá? Então, eu deixo aqui minha palavra, eu fico à disposição e agradeço a oportunidade novamente para o fórum. Pedro, obrigado. Então, é isso. Adalberto, muitíssimo obrigado pela apresentação. Santo André, por exemplo, é um município que já faz parte da plataforma, estava até na lista já há algum tempo, mas eu vou ser sincero que eu não conhecia esse modelo de plano municipal de transformação digital. Achei o diagnóstico fantástico também. Você vê como é interessante, né? A gente que já faz parte da plataforma, já fez a adesão com o termo assinado pelo prefeito, não conhecíamos ainda todas essas ferramentas. Faremos aqui em Santo André, inclusive, o diagnóstico de maturidade e, em seguida, vamos criar o nosso plano municipal baseado no modelo do governo federal. Parabéns, incrível a iniciativa. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem conversar comigo, Adalberto, com o Regis, ou através do nosso e-mail, que é o governodigital@atualmenteeconomia.gov.br,
BR, mas deve migrar no futuro, né? A gente avisa a rede sobre isso, tá? Mas vocês têm meu contato, então precisando é só chamar. Perfeito, Roberto. Parabéns pela apresentação e muito obrigado pelos esclarecimentos. E ao final faremos aí algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat. Perfeito. Agora eu queria convidar então a Poliana Carla Oliveira Dias, que é coordenadora geral de integração de serviços da identidade digital do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Poliana, está nos ouvindo? Oi, Poliana, acho que seu microfone está mudo. Acho que está com algum probleminha, Poliana, no áudio. Ainda não, Poliana, acho que de repente se você sair da vídeo e entrar de novo, talvez resolva. Tá, eu vou... Agora sim, tá ok, viu, Voltou, Poliana? Agora a Poliana. gente ouviu. Voltou. Ouvimos agora. Conseguiram? Perfeito. Que ótimo, pessoal. Bem-vindo. Bom dia a todos, né? Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente fica lisonjeado em poder participar e poder mostrar, né, para os estados e municípios o que a gente tem a ofertar para vocês. Então, aqui em nome do nosso departamento, que é o Departamento de Identidade Digital, a gente agradece o convite. Eu vou fazer uma apresentação bem breve também, para vocês saberem um pouquinho mais. O Adalberto já deu uma introdução, né, dos serviços que a gente tem aqui a oferecer para vocês, assim, de forma gratuita, sem ônus algum, para órgãos da administração pública. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, perfeito, Poliana, estamos visualizando sim. Que ótimo. Então, né, nós somos o Departamento de Identidade Digital, aqui da Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. Eu sou a Poliana, hoje eu coordeno essa área de integrações, então qualquer serviço público que quiser se conectar aos produtos da nossa identidade, ele entra aqui, né, pela nossa coordenação. Os municípios, os estados que entram em contato com a Rede Gov, eles transferem aqui para a gente para essas integrações aos nossos produtos, e a gente faz esse processo de forma desburocratizada. A gente não burocratiza o processo ele é bem simples para a integração, e eu vou apresentar aqui para vocês um pouco dos nossos produtos e alguns números que a gente já possui hoje. Então, falando um pouquinho para vocês aqui, o que seria, né, essa identidade digital GovBR? Então, é uma identificação única do cidadão, que é de fácil acesso a todos. Então, ele consegue entrar em qualquer serviço público de forma facilitada, com uma única credencial de acesso. É uma credencial segura, que em alguns níveis de acesso exige do cidadão uma biometria facial, onde a gente faz essa verificação da biometria nas bases de dados do DENATRAN e da ICN, que é a Identificação Civil Nacional, que é do TSE, e é uma identidade gratuita a todo cidadão brasileiro que possui um CPF. Como que a gente materializa essa identidade digital? Então, o cidadão, ele cria uma conta GovBR, lá na página acesso.gov.br, ou ele cria essa conta através do aplicativo, né, o aplicativo GovBR, e dentro desse aplicativo, dentro desse universo da identidade digital, nós temos 4 produtos hoje. Que esses produtos que podem ser integrados, né? Esses 5 produtos aqui podem ser integrados por vocês, que é a assinatura eletrônica digital, a assinatura avançada. Então, para serviços que são de apoio ao cidadão, a gente pode fazer essa integração à assinatura, então desburocratiza o processo, evita filas. Hoje nós temos diversos cases, assim, onde o cidadão ele não precisa comparecer até balcões presenciais, porque ele consegue fazer toda a assinatura, comprovar sua identidade de forma digital. Nós temos a prova de vida, então, idosos, acamados, pessoas que não têm condições de irem até balcão de comprovação de prova de vida presencial, eles fazem isso de forma totalmente digital, hoje pelo nosso app, fazendo a validação facial. Hoje, dentro do nosso aplicativo, nós temos uma carteira de documentos, que a gente chama de Wallet GovBR. Nessa carteira de documentos, o cidadão ele consegue acessar os dados dele, a CNH, a gente está fazendo integração
da nova carteira de identidade. Então, a nova carteira de identidade estará ali disponível para o cidadão. Para alguns públicos específicos, por exemplo, os militares das forças, eles podem acessar os seus documentos militares, ali, suas identidades militares. Aqui no DF, nós tivemos integrações com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, com a Polícia Militar do DF, então eles conseguem apresentar esses documentos ali pela nossa wallet. E nós também temos agora um produto que é o balcão digital, que é uma forma do cidadão ir presencialmente criar uma conta GovBR ou recuperar a sua senha, né? Então, a gente fornece a possibilidade de um agente público poder atender esse cidadão de forma presencial e auxiliá-lo nessa criação da conta, com esse balcão. E o que seria essa conta GovBR? A conta GovBR é a forma que o cidadão comprova quem é ele em meios digitais, e ele se identifica com segurança. E essa conta possui 3 níveis de segurança, né? O nível bronze, prata e ouro. No nível bronze, o cidadão fornece ali os dados básicos dele, como, por exemplo, onde foi que você trabalhou, qual é o nome da sua mãe. Ele responde ali um questionário, né? Um carrossel de perguntas, e aí é atribuído para ele um nível de segurança à sua conta de nível bronze. Se o cidadão, na hora de criar a conta dele, ele for servidor público federal e entrar com a senha do SIGAC, ou se ele logar com as credenciais dos nossos 10 bancos credenciados, ou identificarmos ele pelo processo de validação facial na base do DENATRAN, ou seja, ele teve ou já tem CNH, a gente atribui para ele um nível de segurança prata, porque a gente conseguiu comprovar que aquele cidadão é quem ele diz ser de fato. Então, a gente já atribui um nível maior de segurança. E caso a gente identifique esse cidadão na base da ICN, que é a Identificação Civil Nacional, ou caso ele logue com o seu certificado digital, a gente já atribui o nível ouro, que é o nível maior de confiabilidade. Quando vocês forem integrar a esses serviços, a esses produtos, que são os produtos aqui da identidade, vocês vão definir qual que é o nível de acesso de vocês. Então, assim, olha, o meu cidadão, eu estou fazendo aqui cadastro para o Enem. Eu preciso que o meu cidadão seja ouro? Eu preciso realmente encontrá-lo na base de dados da ICN? Não tem necessidade. Ele pode ser um cidadão bronze, pode ser um estudante, ele com uma conta básica eu já consigo fazer essa inscrição no Enem. Agora não, vai acessar dados do ECAC, né? Vai fazer alguma transação ali que exija um grau de sigilo. Então eu vou colocar um nível de confiabilidade prata e ouro para garantir menos fraudes, para garantir que aquele cidadão mesmo fez essa transação. Então, quando vocês forem preencher ali o plano de integração, que vocês pretendem se integrar aqui conosco, nossos produtos, vocês vão definir qual nível de segurança que vocês querem para este público. E aqui, mostrando um pouquinho para vocês como que funciona hoje o onboarding dessa conta, né? Então, o cidadão, ele cria a conta dele no aplicativo, ele tem ali a página inicial, onde ele tem a possibilidade de aumentar o nível da conta dele. Então, se ele era estudante e criou uma conta bronze rapidamente ali para poder se inscrever no Enem, tirou o título de eleitor e ele clica ali em aumentar o meu nível de segurança, ele pode passar pelo processo de validação facial e aumentar a segurança da conta dele. Ele consegue, dentro do aplicativo, acessar serviços públicos digitais, ele consegue aumentar o nível para prata através de bancos digitais. Então, hoje nós já temos uma grande gama assim, de cidadãos que acessam esse aplicativo. Nós temos aproximadamente 14 milhões de cidadãos ativos no nosso aplicativo, e nós já tivemos mais de 50 milhões de downloads desse aplicativo na loja. Então, é um aplicativo bastante utilizado pela população. Falando um pouco aqui sobre os números da conta Gov, né? Então, nós já temos 143 milhões de brasileiros que possuem uma conta GovBR hoje. Então, quando você for criar um sistema aí no seu município, no seu estado, e você for pensar ali numa forma, como que o meu cidadão vai logar no meu aplicativo? Como que o cidadão vai logar dentro da minha base? Por que não integrar o login GovBR? Porque o mesmo cidadão que acessa os serviços do governo federal, acessa os serviços do governo municipal e acessa outros serviços. Então, para que fazê-lo decorar várias senhas de acesso, né? A gente pode fornecer ao cidadão essa vantagem de ter uma credencial única de acesso e acessar diversos serviços públicos com ela. Então, hoje nós já temos 143 milhões que utilizam essa conta GovBR, sendo que desses 143, 57 milhões já estão nesse nível maior de confiabilidade da conta, né? Então, eles já possuem contas de níveis prata e ouro. Os principais cases de integrações que a gente tem hoje aqui dentro do nosso
da nossa conta GovBR, né, integrados ao login, são os sistemas como o meu INSS, carteira de identidade digital, carteira de trabalho digital, o ECAC, ProUni, SISU, FIES, Conect SUS. Então, assim, o cidadão ele já acessa diversos serviços hoje para utilizando a sua conta GovBR. Então, quando vocês, estados e municípios, forem criar os seus sistemas, ou vocês têm aí algum sistema que vocês precisam manter uma base de dados ali do cidadão, pensem em integrar aqui conosco ao login único, porque é uma grande vantagem para vocês, porque o cidadão já tem esse acesso. Sistemas já possuem o login GovBR. Mais de 3.800 serviços públicos são ofertados aqui no GovBR. Nós temos 10 bancos credenciados para o cidadão poder se autenticar para aumentar o seu nível, e temos mais de 300 integrações em andamento no momento. Então, assim, são órgãos que estão aqui conosco realizando esse tipo de integração. Falando um pouquinho aqui dos números da assinatura eletrônica, né, que eu falei para vocês que tem a possibilidade de você assinar o documento ali de forma digital. Hoje nós já temos 39 integrações realizadas, 15 integrações estão em andamento e nós temos um total de 21 milhões de assinaturas que foram realizadas no último ano. Então, hoje nós estamos batendo aproximadamente 2 milhões mês de assinatura GovBR. Então, é um serviço que ele está ganhando destaque. A gente tem tido aí bastante integrações importantes, por exemplo, transferência de veículos entre proprietários, entre lojistas, o real infrator para alguns estados, alguns DETRANs já fizeram esse tipo de integração. Então, se você receber uma multa ali no seu veículo e aquela multa foi por outro condutor, você não precisa mais pegar um papel, ir até o DETRAN, carimbar, e pedir para o real infrator ir junto com você. Você pode fazer isso de forma digital, pelo real infrator. Nós temos ali sistemas da Receita Federal, né? Por exemplo, o Pronamp, o cidadão pode compartilhar os seus dados ali pelo Compartilha RFB, diretamente utilizando a assinatura GovBR. Nós temos hoje 26 juntas comerciais integradas ao nosso assinador. Então, o processo de abertura de empresas, que antes era burocrático, você precisava levar uma gama de papéis até uma junta comercial, esperar uma análise, esperar bastante tempo ali para você ter uma empresa aberta. Hoje você consegue abrir uma empresa em até 24 horas. Então, você faz esse processo todo automático, né? O Inova Simples também para abertura de startups. O meu INSS, qualquer documento que você vá submeter ali ao INSS para comprovar alguma situação, você pode fazer isso utilizando a assinatura GovBR. E, por último, nós tivemos o Gabinete Digital da Câmara dos Deputados, que agora foi integrado conosco recentemente, onde os deputados ali da Câmara puderam entregar suas documentações ali para a posse, toda de forma digital, utilizando essa assinatura eletrônica. Então, nós já temos mais de 5 órgãos federais utilizando, 31 estaduais e 3 municipais. Então, vocês podem ver assim que o alcance da assinatura eletrônica ainda para estados e municípios, ele ainda é baixo. E a gente pode ofertar ao cidadão essa possibilidade, né? Assim, às vezes a gente tem um serviço ali que a gente exige do cidadão a compra de um certificado digital, o cidadão não tem condições de adquirir esse certificado digital, a assinatura eletrônica, ela é preconizada em lei, na Lei 14.063, então ela tem validade jurídica, ela tem validade legal, o cidadão pode utilizar e vocês podem integrar sistemas de vocês de acesso ao cidadão a esse assinador. Nós temos também o serviço da Wallet, né, que eu falei para vocês, que o cidadão tem ali dentro do app GovBR uma carteira de documentos. Então, nós já temos 13 integrações que foram realizadas. Nós temos 27 integrações em andamento, que são os estados e municípios, né, e mais algumas outras integrações. E são os estados, porque nós estamos fazendo a integração da SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional, então ela estará ali disponível dentro do app para o cidadão. E nós já temos mais de 200 mil documentos emitidos ali através da wallet de documentos. As principais integrações, né, que a gente tem, então, Rio Grande do Sul, Acre, Goiás, Pará, Minas Gerais e Piauí, eles já estão no processo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. O cidadão que vai lá e emite a carteira, ele já tem acesso a esse modelo digital dentro do aplicativo. Nós temos a Carteira Nacional de Habilitação, a CHT, que é documento para tripulação
de aeroportos, né? Então, aeromoças, pilotos, mecânicos, eles hoje acessam áreas específicas dos aeroportos mostrando essa carteira digital e outros documentos militares que nós já temos integrados. Serviço de prova de vida, nós temos 15 integrações realizadas, 8 integrações em andamento, e nós já temos mais de 2 milhões de provas de vidas realizadas de forma totalmente digital. Então, vocês têm noção que mais de 2 milhões de idosos, pessoas acamadas, pessoas que são impossibilitadas, não precisaram comparecer até um balcão de atendimento presencial para comprovar a sua vivacidade, porque nós temos essa tecnologia hoje. Então, isso para a gente aqui é muito bom saber que nós estamos auxiliando o cidadão nesse processo. E os principais cases hoje é o INSS, para os servidores públicos federais, o SOLGOV, o Exército, a Marinha, a Força Aérea Brasileira, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e agora nós estamos em processo de integração com o RPPS, né, que é o regime privado de previdência. O balcão GovBR, como eu falei para vocês, é a possibilidade que vocês têm de levarem até algum estabelecimento de vocês, então, não sei, uma escola, um posto de saúde, algum local, a possibilidade do cidadão comparecer presencialmente e criar ali uma conta GovBR ou fazer alguma alteração nos seus dados de forma presencial, porque a gente sabe que nem todo cidadão tem essa facilidade com o mundo digital. Então, é a gente ofertar para o cidadão a possibilidade dele ir até alguém e esse alguém orientá-lo nesse processo de criação da conta para ele ter acesso àqueles 3.800 serviços públicos que já estão integrados aqui conosco. Pessoal, essa é a minha fala, bem rapidinha aqui para vocês. Eu não vou poder ficar até o final da reunião, porque eu estou em outra reunião. Eu vim aqui rapidinho para poder estar auxiliando. Agradeço novamente a oportunidade e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, o Adalberto e a Jordana estão aqui presentes e eles poderão estar auxiliando vocês, tá ok? Obrigada. Obrigada, Pedro. Poliana, muitíssimo obrigado, muito esclarecedora a apresentação também. A gente tem acompanhado aí pelas notícias na internet, por redes sociais aí, esse trabalho fantástico que o governo federal tem feito já há alguns anos aí, e a quantidade de serviços disponibilizados é fantástica, realmente. Os municípios estão muito animados, a gente tem trocado mensagem nos grupos do fórum aqui sobre o que está acontecendo, e unanimidade aí a reverência ao trabalho que vocês têm feito. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigada, Pedro. E a gente está super aberta aqui para vocês, tá? Nossos canais assim, de comunicação, eu deixei meu e-mail ali na entrada, eu vou colocar aqui no chat também, caso vocês precisem entrar em contato, porque queiram fazer alguma integração. E assim, vamos levar, né, a todo cidadão essa possibilidade desse universo digital. Eu estou à disposição, Pedro. Abraço. Obrigado, Poliana, um abraço, parabéns. Obrigada. Agora eu vou abrir a fala aqui para o Mário Lopes, né, que é da FNP. Ele está fazendo a consolidação aqui das perguntas que foram feitas durante as duas apresentações, para que elas possam ser respondidas aí, não só pela Poliana e pelo Adalberto, mas pela equipe técnica aí da Secretaria de Gestão e Inovação que está acompanhando a nossa apresentação aqui. Por favor, Mário. Bem-vindo, obrigado, pessoal. Vamos aqui para os principais questionamentos. O primeiro foi o Sam Goldstein, né, de Paulinho, que perguntou se chegou um pouco atrasado, né, Sam, mas perguntou qual é a forma de acesso à plataforma. Eu acho que o Adalberto chegou a explicar em um dos slides. Como é que ele acessa a plataforma? O endereço é a plataforma.rede.gov.br. Eu coloquei já no chat aí os acessos, apesar que tem bastante mensagem, mas desculpa, engasguei aqui. Eu coloquei ali no chat os endereços de acesso a vários serviços do GovBR, incluindo a plataforma, mas para o acesso direto, você põe lá no navegador plataforma.rede.gov.br, né? Você já chega na homepage da plataforma, ou você pode também entrar pelo govbr/rede.gov.br, e lá vai ter o link para a plataforma e também outras informações, né? Esse também deixei ali no chat, né?
Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem encaminhar um e-mail para mim, eu deixei lá o meu contato, ou mais fácil para todos, porque daí você pega não só a Adalberto, mas a equipe, governodigital@economia.gov.br, nosso e-mail geral, né? Para qualquer assunto de transformação digital relacionado à rede GovBR, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, deixa eu ver se eu... Obrigado, Adalberto. Eu reiterei essa pergunta porque não só para quem está ao vivo aqui na plataforma, mas também para quem está nos acompanhando pelas mídias sociais do Fórum Novas Cidades. Então, eu agradeço. A Irving Merak Reis Almeida, ela perguntou se essa gravação será disponibilizada. Eu reitero, ela estará disponível, então a gente até agradece quem está nos acompanhando posteriormente no YouTube do Fórum Novas Cidades. O Sérgio Ferreira Santos perguntou, estes planos estratégicos possuem dados estruturados que permitem a consolidação de dados e criação de dashboards? Só para entender um pouco a pergunta, sobre os planos estratégicos. O plano de ação gerado, eu acho que é isso, né? O plano de ação gerado, ele é gerado em PDF, tá? Com assinatura do GovBR. Nós estamos trabalhando ainda na plataforma, ela está em ajustes ainda, né? A gente está há um ano com ela, mas a gente ainda está fazendo algumas melhorias. A nossa ideia é que a gente consiga exportar isso, né, esses dados de alguma forma, mas atualmente não. Atualmente você gera um PDF desse plano. Você baixa esse PDF e você faz uso dele. Se você tiver algum integrador de, por exemplo, um Power BI que consegue ler uma ferramenta através de PDF, um OCR, alguma coisa, talvez você consiga fazer essa integração de dados, né? Mas a gente não gera esse arquivo texto, por exemplo, ainda. Eu não sei se essa é a pergunta, exatamente. Sim, é essa a pergunta. Muito obrigado. Tá. Obrigado, assim Sérgio. que a gente tiver uma forma de exportar os dados exatamente para a integração, né? Eu trabalho bastante com essa parte de integração Power BI, por exemplo. Então, isso é uma necessidade nossa também, né? Para a gente poder conseguir extrair informações gerenciais, tá? Ok, muito obrigado. Eu aviso vocês. Mário, seu microfone está mutado. Desculpa. O Daniel, que é coordenador de TI da Fundação Hospital Santa Lídia, perguntou como uma fundação nós podemos utilizar a autenticação de usuários pela plataforma gov.br em nossos sistemas internos ou está restrito à própria prefeitura? Olá. Oi, sim, eu ia responder aqui. Oi, Mário. Não é possível, sim, tá? A gente só pede que encaminhe para a gente, existe um roteiro, né, de integração que os órgãos utilizam para acompanhar, para conduzir essa integração. Então, é um passo a passo para a área técnica seguir exatamente aquilo ali para ter, né, a integração feita aí. O que a gente pede é para encaminhar eu vou colocar aqui no chat o e-mail, o caminho, tá? Para solicitar essa integração, mas eu vou colocar também aqui no chat o link do roteiro de integração, que é o documento que essa área técnica utiliza para dar início à integração, tá bom? Eu só oriento que nesse documento, nesse roteiro de integração, existe o link de um plano de integração, que é o documento que o órgão vai utilizar para preencher com as informações técnicas ali, e ele precisa ser assinado por um gestor público, tá? Então, é só esse o requisito mesmo, mas eu já vou colocar aqui no chat. Lembrando, você que está nos acompanhando pela gravação, os links e as informações que estão disponibilizadas aqui no chat, que os palestrantes estão comentando, a gente vai colocar na descrição aqui também do vídeo. O Ilanildo de Almeida Pinheiro, que já fez várias manifestações aqui, ele é do Instituto de Previdência Social de Palmas, o Prev Palmas, que é uma autarquia municipal, e tem interesse em utilizar os serviços do gov.br, inclusive para a prova de vida, entre outros. Mas ele perguntou, mas só podemos aderir ao portal se o prefeito aderir
o município? É isso, mas eu acho que Palmas já faz parte. Vou até confirmar aqui na minha lista. Deixa eu ver. Palmas foi um dos últimos que eu vi das capitais que entraram. Palmas. Está aqui, Palmas Tocantins, né? Já faz parte da rede, né? Então, todos os órgãos ligados ao executivo e legislativo de Palmas conseguem já fazer esse processo de integração. Eu vou até aproveitar outras perguntas do Ilanildo. Ele perguntou, a rede também tem algum serviço para fazer o recadastramento de servidores públicos ativos e inativos para melhorar a base de dados para estudo de cálculo atuarial? Eu desconheço, é uma coisa que eu tenho que pesquisar, eu não sei se a Jordana sabe, né, mas é algo que tem que pesquisar. Se ele quiser, pode encaminhar para a gente no Governo Digital essa dúvida dele, ou a gente pega aqui já, né? E a gente dá uma verificada. É que se ele mandar, acho que talvez por e-mail, já fica os dados de contato dele, fica mais simples, né? E a gente faz essa pesquisa para ele lá. Então eu peço, mande um e-mail para governodigital@ com essa dúvida, porque como ela é bem específica, aí já vem com os dados de contato dele e a gente consegue responder. Mário, só aproveitando aqui o interesse, né, deles na prova de vida, né, e nos demais serviços aqui, eu peço para que ele encaminhe um e-mail. Eu não sei se a Poliana, eu acho que a Poliana deixou o contato dela, né? Pode ser pelo contato dela, né? Ele formalizando esse interesse, né, nesses produtos nossos, que a gente vai entrar em contato, marcar uma agenda para apresentar especificamente cada produto e os próximos passos da integração. Uma outra pergunta dele eu achei interessante. Essa integração município e governo federal terá algum custo? Não. Perdão, pode falar, Dalberto. Não, eu explicar o não, mas depende. O não e depende, né? Então, vamos lá. Se o município tem lá a adesão à Rede GovBR, a base, né, que a gente sempre utiliza são esses 3 produtos, que é que é do ID Digital, que é a conta GovBR, a prova de vida e a assinatura, eles são gratuitos, né, para integração. Né? Lógico que a gente não está falando dos custos da própria prefeitura, né? Por exemplo, ajuste de sistemas ou coisa parecida, mas você vai receber lá, né? A Jordana falou desse plano de integração, você vai preencher esse plano de integração, vão fazer a troca técnica lá de informações, por exemplo, chaves, sistemas que vão acessar, e aí você consegue já usar, né? Então, você já vai ter esses serviços funcionando, né? Agora, tem outros serviços que talvez tenham algum custo, mas ainda vão ser específicos, né? A gente precisa aí levantar qual é o serviço. Por exemplo, a gente sabe que o SERPRO oferece, nesse mesmo âmbito da rede, o Cidades GovBR, né? Que é um portal, né, meio customizado e pronto, que o município que não tem portal já pode contratar e já vem integrado com a conta GovBR. Né? Ele tem uma assinatura mensal, né, que vai ser pago lá para o SERPRO, né? Mas ele é um produto à venda, né? Da prateleira do SERPRO, mas que foi lançado o ano passado e está integrado já com a conta GovBR, e também já traz alguns produtos, por exemplo, se não me engano, acho que serviços de gestão de prefeitura, alguns deles já estão lá dentro, né? Então, sei lá, acompanhamento de segurança, iluminação e coisa parecida, acho que tem um serviço desse lá já embutido nesse portal. Então, acho que vocês conseguem ver isso lá no Cidades GovBR. Mas, só resumindo, a base de serviços, o login, a prova de vida, a assinatura, não tem custo. Tá? Mais alguma coisa, Jordana? Não sei se eu esqueci algum. Perfeito, Adalberto, é isso mesmo. Tá bom. O prefeito Luiz Paulo falou aqui que já está se despedindo. Prefeito, que tem alguma dúvida, algum comentário? Só agradecer mesmo, agradecer ao Adalberto, agradecer a todos que colocaram aí para a gente a importância do GovBR. Já estava saindo, o secretário falou, deixa eu escutar essa última resposta aqui, a gente tinha outra reunião, mas a gente acredita que vale muito a pena, inicialmente. O custo para efetivar é baixo, tendo visto o grande retorno possível para os municípios. Já definimos aqui uma equipe para começar a estudar e
tocar em frente essa transformação digital em governo. Só tenho a agradecer aí e um bom dia a todos. Bom dia. E prefeito Luiz Paulo, se precisar de uma ajuda na assinatura, só chama a gente acompanha, tá bom? Obrigado, Alberto. Com certeza vamos buscar sim. Grande abraço a todos. Perfeito. Obrigado, prefeito. O prefeito é vice-presidente da FNP de Participação Popular. Então, vamos continuar aqui. Acho que a gente dá tempo, né, Pedro? Mais para as duas perguntas, né? Dá tempo. Sim, pode dar sequência, vamos finalizar aí. Pronto. Perguntaram aqui, que eu achei tão legal, como a Francis Raime Alves da Silva perguntou assim, como funciona a assessoria para se obter financiamento para os trabalhos de digitalização nos estados e municípios? Deixa eu ver se eu consigo responder essa. No âmbito da rede GovBR, né, o que a gente tem já algo pronto uma vez que você entre na plataforma, faça o diagnóstico, eu digo dessa forma estruturada, né? Então, você faz o diagnóstico, vai ter um plano de ação, você seleciona suas soluções que você quer, ele vai gerar um documento, aí a gente consegue ele gera já num padrão que para o BID, né? Então, por quê? Porque o BID foram os consultores que construíram a plataforma junto com a gente, né? Nossa parceria junto com o BID, né? Até o BNDES participou dessa construção também, né? Mas a gente tem mais está mais perto o próprio pessoal do BID construindo. Então, já tem um formato que é o que eles precisam para fazer uma carta consulta, né? Então, ajuda nisso, né? Então, você pega a plataforma, gera esse plano e aí vai ter um contato com o BID. Lógico que a gente entende que o ticket é muito alto, né? A gente, se não me engano, a gente está falando de 30 milhões, né? Que é o ticket do BID, né? Então, não vai atender a maioria das prefeituras, né? A gente sabe que atende só as grandes capitais e os estados. Mas esse formato de plano já é um documento que já vai te ajudar, né? Na hora de discutir uma carta consulta com o BNDES ou com outro banco fomentador. O que a gente imagina é que mais para frente a gente tem iniciativas já internas de incluir outros bancos de fomentos nisso, né? E a gente está conversando, né? A gente só está tentando achar uma forma disso acontecer, tá bom? Obrigado. O Francis de Teresina, bela terra, por sinal. Pessoal, acho que para fechar, eu achei interessante essa pergunta do Felipe Falcão. Ele fala assim, os serviços ao cidadão serão aqueles disponibilizados pela plataforma ou após a adesão é possível incrementar novos serviços municipais? Acho que deixa para a Jordana. Eu entendo que sim. Você integra, por exemplo, o sistema de IPTU, e amanhã eu quero integrar o sistema de saúde do município, você também faz a integração, né? Mas acho que tem que atualizar o plano, né, Jordana? Exatamente. Aí depois que é feito esse plano de integração, ele preenche ali para esse primeiro sistema que vai ser integrado. Depois, quando tiver novos, né, basta encaminhar novamente o plano de integração para o mesmo contato que é informado lá no roteiro. E aí é feita essa atualização. Obrigado, Débora. Débora levantou a mão. Você gostaria de falar isso? Eu até... Bom dia. Bom dia. Até coloquei a dúvida no chat para poder facilitar. Eu sou de um município chamado Mesquita, Rio de Janeiro. Tive, inclusive, o prazer de conhecer o Pedro Luceno numa proposta em que a gente falava sobre tecnologia. E o que acontece? Eu não sei se dentro do universo da rede, o Adalberto acabou de dizer, inclusive, que teve parcerias que tem o histórico de financiar sistemas de melhoria já para os municípios, né? O BID e quem foi os parceiros da rede, já são instituições que elas financiam essas necessidades dos municípios. Mas como nós temos 570 municípios e a adesão, né, ela está começando a evoluir, eu sugiro que assim vocês devem receber uma enxurrada de perguntas pelo e-mail. Então, eu acredito que essa lista de dúvidas ela já vai dar uma boa representatividade do que os municípios
ou preciso ou gostaria de esclarecer. E se seria possível, com base nessa pauta de tudo que vocês vão receber, a gente fazer um encontro específico nessas dúvidas, porque os municípios precisam, lógico, avançar, mas tem que estar tudo muito mais detalhado, entende? Porque são muitas nuances que a gente precisa ver antes, muitas costuras que precisam ser feitas. Então, a minha sugestão é essa. Embora quem esteja fazendo a parceria já tenha uma expertise de financiar conteúdos desse tipo para os municípios, se é possível, a gente, mediante essas consultas que vocês vão receber, fazer disso uma pauta, vai nos auxiliar bastante. Eu acredito que se tiver outros colegas de município aqui me escutando, eu acho que talvez concordem comigo. É isso. Obrigado, Débora. Pedro, com você. Legal, eu já vou aproveitar também esse comentário da Débora para fazer o encerramento aqui. Agradecer primeiro aí o prefeito Vitor Coelho de Cachoeiro do Itapemirim, né, que ele é, como a gente falou, vice-presidente de governo digital da FNP, pela fala e pela liderança, né, nessa nossa frente aí de inovação frente aos outros municípios. Agradecer muito aí aos nossos palestrantes, a Poliana e ao Adalberto, aí, especialmente, aproveitar para, em nome deles, agradecer toda a equipe do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Muito bacana também essa criação desse ministério, desse novo governo aí. E parabenizar você, Adalberto, aí, em seu nome, né, esse brilhante trabalho que vem sendo feito aí pelo governo federal nessa parte de inovação. Quer fazer alguma fala, algum agradecimento final, Adalberto? Quero agradecer, aliás, a Jordana está aqui também, né? Então, agradecer a Jordana pelo apoio aqui. Eu acho que, na verdade, a gente, na rede, a gente articula e quem executa é a Jordana e a equipe da Poli, né? Essa parte das integrações, né? Mas a gente agradece essa oportunidade do Fórum Inova, também agradecemos a FNMP, né? E os prefeitos que participaram, os secretários e os profissionais de gestão das prefeituras. Ficamos disponíveis aqui para tirar dúvidas. Se vocês quiserem, novamente, vou reforçar governodigital@economia.gov.br, né? Talvez mude no futuro, mas aí serão avisados. Podemos apoiar tanto na parte da assinatura do termo de adesão, para os municípios que ainda não fazem parte da rede, e para os que fazem parte da rede, a gente também pode ajudar aí também a alguma dúvida que tiver também nessa parte de integração. A gente pede daí o apoio aí da Poli, da Jordana e da equipe delas. Só agradecer, tá? Ficamos disponíveis, né, aqui para vocês. Realmente é importante. Uma coisa que eu não mencionei é que a gente tem lá 165 municípios, né, fazendo parte da rede, mas isso atinge 61 milhões de cidadãos já, né, que é o potencial que tem dentro desses municípios, né, porque os maiores municípios já estão lá, né. Então, é uma boa parcela de cidadãos, né, então quanto mais, melhor, mas a gente já está com um bom universo lá dentro, além dos estados, né, que já fazem parte, tá bom? Então, agradeço novamente e é isso. Obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Jordana. Obrigada, pessoal. Também, obrigado. Agradecer também aí a FNP, né, em nome do Mário Lopes aqui, essa entidade condutora dessas pautas importantes desse nosso movimento municipalista aí, né, tão importante para as nossas cidades. Em nome da presidente aqui do Fórum Novas Cidades, né, a Cris Alessi, que é da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Quero agradecer a todos os membros do fórum, participantes, né? E a gente convidar aos municípios que não fazem parte do fórum para nos acompanhar nas redes sociais aí e convidar a fazer parte desse local tão importante de discussão. Lembrando que o fórum é uma entidade sem fins lucrativos, né? Apenas um fórum mesmo e não há qualquer tipo de custo de participação, é uma associação simples dos representantes aí dos municípios brasileiros que fazem essa liderança na pauta de inovação. Para participar, tem os nossos canais aí também, como eu falei, nas nossas redes, né? O João Paulo, que é o nosso assessor de comunicação, aí colocou os canais aí no chat. E é isso, convidar vocês para participar aí do Fórum Novas Cidades, que é um espaço tão importante de discussão da inovação nos municípios brasileiros. E lembrando, por fim, né, que agora no mês de março, a gente vai ter um evento bem importante aí em nível nacional, que é o Smart City Expo Curitiba. O fórum vai estar presente no Smart City Expo Curitiba, que vai acontecer de 22 a 24 de março. E no dia anterior, né, Mário, no dia 21,
a gente vai ter um evento exclusivo para os membros do fórum que vai acontecer lá no Engenho da Inovação, no Vale do Peão, em Curitiba. Então, para os municípios que não fazem parte, façam, porque essa liderança que a gente tem aí nessa pauta de discussão de inovação é muito importante para o futuro das cidades brasileiras. Obrigado a todos, boa sexta-feira e bom final de semana. Continuem contando conosco. Um abração.